Hoje a gente vai falar de um negócio que afeta a administração pública de dentro para fora, o chamado direito administrativo do medo. E para a gente entender como isso funciona na vida real, na prática, vamos mergulhar num estudo de caso super detalhado feito em uma universidade federal brasileira que investigou justamente o impacto do controle externo na gestão. E o ponto de partida de tudo é um paradoxo, um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa bem, se as punições mais pesadas, aquelas bem severas mesmo, são super raras, por que existe esse clima de medo tão grande? Um medo que às vezes chega a paralisar a máquina pública. Essa foi a grande pergunta que a pesquisa tentou responder. Então, para desvendar esse mistério, a gente vai seguir os mesmos passos da investigação. Primeiro, vamos entender qual é esse paradoxo da gestão. Depois, como o medo foi desvendado, qual a metodologia. Vamos seguir as pistas nos documentos, ouvir o que os gestores têm a dizer, para aí sim chegar no diagnóstico final e, claro, ver qual é a solução proposta. Bom, vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça é a gente entender o conflito principal, a situação que os gestores públicos vivem no dia a dia. E aqui está o conceito central. O que é esse tal de direito administrativo do medo? É basicamente um fenômeno que acontece quando os gestores públicos, por causa da fiscalização super intensa dos órgãos de controle, acabam agindo muito mais pelo medo de serem responsabilizados do que para buscar eficiência. Ou seja, em vez de arriscar, de inovar para fazer a coisa andar, o gestor fica na defensiva. E isso, claro, pode acabar atrasando muitos serviços importantes para todo mundo. Certo, mas como é que se investiga uma coisa dessas? Um medo? Bom, os pesquisadores lá da Universidade Federal de Viçosa, a UFV, foram a fundo. Eles usaram uma abordagem bem completa, com 3 frentes de investigação diferentes. É o que se chama de triangulação de dados, sabe? Para garantir que a análise fosse bem robusta e não deixasse nenhuma ponta solta. E a metodologia deles foi bem impressionante. Olha só. Primeiro, fizeram uma análise documental de 209 decisões do TCU sobre aposentadorias da UFV. Depois, foram pesquisar a jurisprudência, ou seja, o que os tribunais superiores dizem sobre a responsabilidade dos gestores. E, por fim, o passo crucial. Fizeram entrevistas a fundo com 3 gestores que lidam com isso todo santo dia. É essa combinação de olhar os papéis, a lei e ouvir as pessoas que dá tanta credibilidade para o resultado. Ok, vamos para a primeira pista dessa investigação, que veio lá da análise dos documentos. O que esses números todos revelaram sobre o tal do medo? E olha, a resposta é, no mínimo, surpreendente. Se liga nesse número, 1,4%. Só isso. De todos os processos de aposentadoria analisados, só 1,4% foram de fato negados pelo TCU. É um número muito, mas muito baixo. Isso quer dizer que a chance de um gestor levar a punição máxima, que é ter o ato anulado, é quase nada. E aí a coisa fica interessante. Peraí, se o risco lá na ponta, o risco final, é tão pequeno, de onde vem tanto medo? Por que essa sensação paralisante? A resposta, como a gente vai ver, não está no resultado final do processo. A chave do mistério está aqui, olha só. Ok, só 1,4% dos processos são negados. Mas 42% voltam para revisão. Outros 35% precisam de algum retrabalho técnico financeiro. Se a gente somar, dá quase 80%. Ou seja, a grande maioria dos processos não passa de primeira, volta com alguma pendência. Imagina a carga de trabalho e o estresse que isso gera. Então, sacou? O medo não é do resultado final, da punição. O medo é do processo em si. É esse vai e volta constante. Ter que refazer, corrigir, justificar. É essa sensação de estar sendo vigiado o tempo todo que cria um ambiente de pressão e ansiedade. O verdadeiro motor do medo é o desgaste do caminho, não o destino. Agora, vamos sair um pouco dos papéis e ir para o lado humano da história. A segunda grande pista vem das entrevistas com os gestores. São as pessoas que estão lá na linha de frente, sentindo essa pressão na pele. E aqui o dado é forte, 100%. Sim, todos os gestores que foram entrevistados descreveram o ambiente de trabalho como tenso, como um lugar de alta pressão. Não é a opinião de um ou outro, não. É um sentimento geral, unânime. E olha essa citação de um dos gestores que resume tudo. O controle cria uma sensação constante de vigilância e um medo de cometer qualquer erro que possa levar à responsabilização pessoal. A expressão-chave aqui é responsabilização pessoal. O receio não é só que a instituição erre, o medo é que o erro caia no CPF dele, da pessoa física, entende? Mesmo que seja um erro sem má-fé no meio de um processo super complexo.
E claro, esse medo todo tem consequências práticas. Ele gera o que os pesquisadores chamam de burocracia defensiva. E o que é isso? Bom, é a cautela em excesso para tomar qualquer decisão, é empurrar com a barriga, sabe? Adiar o que pode ser adiado, é criar mais e mais formalidades, mais carimbos, mais papéis, só para se proteger. E claro, uma aversão total a qualquer risco ou inovação. O resultado final a gente já sabe, uma máquina pública mais lenta. Beleza. Então agora a gente já tem as pistas dos documentos e as pistas das entrevistas. Chegou a hora de juntar tudo isso, conectar os pontos e finalmente resolver aquele mistério que a gente falou lá no comecinho. E o diagnóstico final é o seguinte: o direito administrativo do medo não é uma coisa simples de uma causa só. Na verdade, ele é um fenômeno híbrido. Ele tem duas faces, digamos assim, e uma acaba alimentando a outra. Funciona assim. De um lado, existe sim um risco objetivo. Tem leis de verdade que falam da responsabilidade do gestor em caso de erro. Isso é fato. Mas do outro lado, tem o que a gente pode chamar de medo simbólico. É a percepção do risco, que acaba virando uma bola de neve e fica muito maior do que a probabilidade de uma punição grave acontecer. E no fim do dia, é essa percepção que acaba ditando as regras. Mas o legal dessa pesquisa é que ela não para só no diagnóstico do problema, sabe? Ela também aponta um caminho prático, uma solução, para tentar mudar essa cultura de medo. E isso é fundamental. E a resposta que eles encontraram não foi mais teoria, não. Foi uma ferramenta concreta, prática, um manual de orientações práticas. A ideia é genial na sua simplicidade: atacar a raiz do problema, que é a falta de clareza e de um padrão, que é o que gera a insegurança e acaba levando aos erros. E os objetivos desse manual são bem diretos. Primeiro, padronizar os procedimentos, para diminuir a ambiguidade. Segundo, com isso, reduzir os erros e a necessidade de ficar refazendo o trabalho. E, consequentemente, fortalecer a segurança jurídica das decisões. E, aos pouquinhos, construir de novo a confiança institucional. No final das contas, o objetivo maior é esse: trocar uma mentalidade por outra. É sair desse medo que paralisa e chegar numa prudência técnica. O gestor precisa se sentir seguro para tomar a decisão certa, baseado em regras claras, e não com medo de uma punição que muitas vezes é desproporcional. E a gente termina com uma pergunta que vai muito além desse estudo de caso, né? É a grande questão para toda a administração pública. Como é que a gente encontra o equilíbrio? Como ter um controle rigoroso que é super necessário, mas sem sufocar a confiança do gestor? Porque sem essa confiança, fica difícil ter um setor público eficiente, que inova e que realmente entrega o que a sociedade precisa. Fica aí a reflexão.